Real e Barcelona disputando Wesley do Mengão? Vamos falar a verdade sobre isso, porque o que se fala na Europa não é bem essa história aí não. Não estou aqui para desmentir ninguém, mas a história é outra. BAP sem poucas ideias e já deixou claro, se dever o Flamengo vai ser exposto. Novo comandante no Flamengo, que história é essa? Felipe Luiz vai estar de saída? Vamos falar sobre esse zum de Felipe Luiz. Que idiotice estão querendo fazer para tumultuar o ambiente rubro-negro? E tem novidade na situação de Jorginho, o jogador que comprando casa no Rio de Janeiro. Mais um indício de que ele vai escolher o Mengão? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos começar falando sobre um assunto. A CBF vai acatar o pedido dos 4 clubes que estão disputando o Super Mundial de Clubes. Essa informação vem de dentro da própria entidade, isso mesmo. Se confirmado, e será, ao que tudo indica, Flamengo e Sport Recife não jogarão mais no dia 11. Será jogado uma data para depois do Super Mundial. Super Mundial esse que o Flamengo estreia no dia 16 de junho contra o Esperance. Depois, no dia 20, ele enfrenta o Chelsea. E aí, no dia 24, agora esperando um novo adversário, pois o Leão aí foi banido do Super Mundial, porque não pode ter 2 times aí do mesmo grupo e tudo mais, que é o Pachuca e o Leão. Aí já começaram, agora a teoria da conspiração, que o Atlético Mineiro quer a vaga, que o Corinthians agora também está pensando em entrar na justiça porque quer a vaga, só que não entenderam, essa vaga vai sair da CONCACAF. Porque o Leão era da CONCACAF, então essa vaga vai sair dali. A Conmebol não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com essa história. Tá? Então já deixando claro isso tudo aí. Bom, vamos mudar o assunto. E o Flamengo hoje, a partir de hoje, tem novo comandante. Isso mesmo, um novo comandante para o Sub-20. Nuno Campos começa a sua trajetória hoje no Flamengo. Aí como vai ficar a situação do campeão Kleber dos Santos, da Libertadores Sub-20? O Flamengo deve definir nas próximas horas, mas a partir de hoje, Nuno Campos é o novo treinador do Sub-20. Ele foi contratado justamente para fazer com que o Sub-20 jogue da mesma maneira que o profissional. Inclusive, como a gente já trouxe em vídeos anteriores, o Sub-20 agora está alocado junto com o profissional. Flamengo vendo que o ano vai ser grande, e o intuito do José Boto, quando ele chegou, foi justamente isso. Fazer com que a categoria abaixo se tornasse um Flamengo B, que é o caso do Sub-20, ser espelho do Flamengo A, que é o principal. E aí o Flamengo consegue pegar peças sem atrapalhar a forma de jogar. E da mesma maneira o Sub-20, o garoto do Sub-20 já chega mais preparado para poder desempenhar o seu papel no profissional. Isso se sair do papel, porque a fala é muito bonita. No futebol brasileiro não tem essa cultura. O Flamengo vai ser o primeiro clube a implementar isso. Acontecendo dessa maneira, a gente pode não desperdiçar mais tantos jogadores sub-20 como era desperdiçado anteriormente. Por quê? Não tinha esse padrão, esse modelo, e aí os jogadores jogavam de um jeito na base, quando chegava no profissional era um outro treinador, um outro estilo, uma outra maneira. Aí o jogador, até se adaptar, até se familiarizar e tudo mais, atrapalhava o próprio rendimento do atleta. Então o Flamengo aí, na contratação do Nuno Gomes, a ideia é o espelhamento do sub-20 com o profissional.
Lembrando, esse ano o Flamengo já teve, né? Acabou a Supercopa, vencemos, o Campeonato Carioca vencemos. E agora as principais competições. Campeonato Brasileiro que começa agora no dia 29, Libertadores da América começa agora dia 3, tem a Copa do Brasil, o Super Mundial de Clubes. Se o Flamengo vencer a Libertadores, ainda vai ter o Mundialito de Clubes lá em dezembro. Tá? Então, assim, podemos ter 4, é certa, mas podemos ter ainda 5 competições a ser disputadas. Mais de 80 jogos pode o Flamengo fazer na temporada. O que pode ser feito também é a sua inscrição aqui no canal. Dá essa moral pra gente, senta o dedo no like, comenta, compartilha. Isso ajuda e ajuda muito no engajamento. E você que já é inscrito, um obrigado. Já somos 1.900 inscritos. Um muito obrigado. E espero continuar sempre com a ajuda de vocês. Bom, vamos dar sequência? BAP foi taxativo e deixou a letra. Não deva ao Flamengo, porque senão a gente vai expô-lo à mídia. E isso, para patrocínios, patrocinadores, publicidades e tudo mais, é uma coisa negativa. E o Flamengo aí está expondo já 4 clubes. 4 clubes. O Almeria, da Espanha, Lázaro. André Luiz, do Estrela Amadora. Thiago Maia, para o Internacional. O Ayrton, para o Leixões. E Igor Jesus aí, para o Estrela Amadora. Vamos lá. O André Luiz, o Flamengo aí vendeu ele em abril de 2024 para o Estrela Amadora. E o Estrela Amadora vendeu ele para o Rio Ave. Deve ao Flamengo 500 mil euros, que é a questão do Estrela Amadora. E o Rio Ave, que também está sendo exposto, 720 mil euros, dando um total aí de 1.200.000 euros. O Flamengo cobrando na justiça, na FIFA. Já entrou, já ingressou a FIFA. Thiago Maia foi vendido lá em junho do ano passado. Deve o Flamengo 4 milhões de euros. Na verdade, não deve os 4 milhões. Deve 700 mil euros. Porque agora em abril acho que vence mais uma. Acho que abril em agosto vence mais uma. Então assim, só que lembrando, o Flamengo não pode levar o Thiago Maia, o caso do Thiago Maia, o Internacional, à FIFA. Quem resolve é a CNRD. O Flamengo está cobrando a FIFA, além do Estrela Amadora e o Rio Ave, o Leixões por Ayrton, que foi vendido no mês 7, em julho de 2024, está devendo o Flamengo aí 1 milhão de euros. O Noga, também ao Leixões, que foi vendido no mês 7 do ano passado, em julho, 100 mil euros. O Igor Jesus, o Flamengo está cobrando aí o Estrela Amadora, 2 milhões de euros. E além do Estrela Amadora, está cobrando também na FIFA o Los Angeles FC, 1,8 milhões de euros, dando um total aí de 3,6 milhões de euros. E além de tudo, o Almeria, pelo Lázaro. O Flamengo cobra aí 10 milhões de reais. Estrela Amadora, pela situação do André Luiz, do Igor Jesus. O Rio Ave, pelo o André Luiz. O Los Angeles FC, pelo Igor Jesus. Gabriel Noga e Ayrton, pelo Leixões. E o Lázaro, pelo Almeria da Espanha. Além de tudo, o Thiago Maia. O BAP já deixou claro, não devo o Flamengo, porque vai ser exposto. E não precisa vir pedir desconto e reparcelamento,
que não vai ter palavras do BAP. E tem que ser isso que acontece. Tem que ser assim que vai acontecer. Ontem teve o jogo entre Vitória e o Bahia, pela final do Baiano. E o Bahia foi campeão em cima do Vitória. Deu uma confusão tremenda no jogo. E não é a primeira vez que acontece o término do Campeonato Baiano em agressão, em confusão. Teve agressão de ambos os jogadores e tudo mais. Porém, o Carlinhos fez o gol do Vitória, que não adiantou de muito. E a informação que começa a surgir lá da Bahia, pelo lado do Vitória, que o Carlinhos começa a se entender, a entrar da maneira que o time do Carpini quer jogar, e pode acontecer da aquisição em definitivo no final do ano pelo Vitória. Só que o Flamengo já deixou claro: apresente garantias bancárias, ou se não, pagamento à vista. Caso contrário, não tem negociação. O Flamengo já definiu isso no futebol brasileiro. Para tirar um jogador do Flamengo para o futebol brasileiro, ou é à vista, ou apresente uma garantia bancária que o clube aceite. Porque fora isso não vai ter negociação nenhuma. O BAP deu essa ideia e deixou bem claro: não tem conversa. E não está errado. Não está errado. Bom, vamos mudar de assunto aí para a gente seguir a nossa conversa. Cada vez mais, ao que dá a entender, é que Jorginho realmente vai ser jogador do Flamengo no meio do ano. Já trouxe nos vídeos anteriores que a imprensa inglesa crava. E agora a informação que vem, se eu não me engano, é do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que o jogador já está vendo com um corretor de imóveis casa para ser comprada no Rio, para ele vir morar com a sua futura esposa, a cantora irlandesa, que está apaixonada, encantada com o Rio de Janeiro. Vamos esperar para a gente ver. As informações vindo da Europa dão certo que Jorginho será do Flamengo. O Flamengo ainda não se posiciona de forma oficial. E tem que ser feito dessa maneira mesmo, dessa forma. Por quê? Quem tem que resolver a situação agora é o Jorginho. Ele já sabe o que o Flamengo quer. Ele já sabe o que o Flamengo propôs para ele. Ele já tem tudo em mãos. Tudo em mãos. Inclusive, o empresário dele, o João Santos, ontem deu uma declaração falando que existe conversas com outros clubes. O Flamengo já deixou bem claro: ele não vai entrar em leilão. Isso é certo. Tempo de contrato, a proposta salarial, como vai ser pago, a maneira que ele vai ter e tudo mais, já está tudo em mãos e o jogador que vai decidir o que ele quer da vida dele. Mais uma vez lembrando, a informação vindo da Inglaterra é que o jogador será jogador do Flamengo para o Super Mundial. Vamos aguardar para a gente ver. Agora, o barulho todo que está dando sobre a situação aí de Real Madrid e Barcelona disputando o Wesley do Flamengo. Que história é essa? Foi só o jogador ser elogiado dentro da seleção brasileira por jornais de todo mundo que o Barcelona e Real entrou na disputa. Bom, a informação que está na Europa, na Espanha, não é bem essa aí que os dois estão disputando, não. Vamos lá para poder entender. O Barcelona, o treinador lá, Hans Flick, acho que é isso mesmo o nome do treinador do Barcelona, ele tem interesse num outro lateral, que é o brasileiro Wanderson, que inclusive até o jogo passado era o titular da seleção brasileira. Mas ao que tudo está falando agora, no jogo de amanhã contra a Argentina, o Wesley que deve ser o titular. Vamos esperar para a gente ver. Não é nada confirmado. Mas acredito eu, pelo que o Wesley fez, ele tem que sair como titular. Mas vamos voltar ao assunto. O técnico do Barcelona tem interesse no Wanderson, que vê ele já há mais tempo na Europa, já está mais familiarizado com como é o futebol europeu e tudo mais.
já é mais experiente. Quer dizer que o Barcelona não possa vir a contratar o Wesley? Nada disso. Mas a informação que vem da Europa, lá da Espanha real, é justamente essa, que o Barcelona tem interesse no brasileiro, o Wanderson, e não no Wesley no momento. Pode mudar? Pode. O Real Madrid, ele quer o Arnold do Liverpool. O jogador se encontra machucado, mas o Real Madrid quer o Arnold e não o Wesley. O Wesley está sim em possíveis contratações do Barcelona ou do Real Madrid, mas o Real Madrid tem as suas prioridades e a prioridade hoje do Real Madrid é o Arnold do Liverpool, porque o Arnold, além de já ter sua fama feita, já ser um jogador pronto, experiente e tudo mais, ele consegue fazer mais funções do que o próprio Wesley. Mas é aquilo que a gente fala sempre. A verdade de hoje, a mentira de hoje é a verdade de amanhã e vice-versa. No futebol, a notícia de agora ela pode durar 24 horas. Ou até mesmo. Tudo é rápido. Tudo é rápido. Então, a gente vai ter que aguardar. O certo é, o Flamengo já deixou claro, para abrir negociação com o Wesley é no mínimo 35 milhões de euros. No mínimo. Mínimo. Para a gente finalizar aí o vídeo, já que eu estava esquecendo, vamos lembrar antes de terminar esse vídeo. Querem tumultuar o ambiente do Flamengo. A mídia paulista, mineira, dos rivais do Rio, do Sul e tudo mais, só falam de Felipe Luiz, o trabalho que ele vem fazendo no Flamengo. O Flamengo tem chances de ganhar mais títulos nessa temporada? Sim, tem, como qualquer outro clube no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa agora, dia 29, vai se estender até dezembro. 38 partidas. Tem a Libertadores da América. 6 partidas, na fase de grupos. Aí mais 2 nas oitavas, mais 2 nas quartas, mais 2 na semi e mais uma na final. Dá um total aí de 18 partidas, 17 a 18 partidas. Tem o Super Mundial de Clubes. Que no mínimo 3 partidas. O Flamengo avançando, que acredito eu que pelo menos para as oitavas ele vai avançar. Venha a avançar. Pelo menos mais 3 partidas aí. 38, 48, 56, 56 com 3, 59. Vamos colocar aí 60 partidas, é certo de fazer. Essas 3 competições. Tem a Copa do Brasil, que no mínimo aí 2 partidas ele vai fazer, porque entra na fase, na terceira fase da Copa do Brasil. Então aí, o Flamengo aí, todo mundo, a imprensa toda vê a capacidade e o potencial de Felipe Luiz. O Mauro César deu no meio certinho no programa da Jovem Pan, criticando essa mídia aí. Por que não pensam em nome como Abel Ferreira, que já está há mais tempo no Brasil? O próprio nome de Jorge Jesus, que várias vezes já fora cogitado. Por que agora é o nome de Felipe Luiz? Sendo que o Felipe Luiz tem 6 meses apenas como profissional do futebol, como treinador. Então isso aí, esse negócio, porque o Dorival Júnior já está na Berlinda, que se perder para a Argentina ele pode cair, e aí o Felipe Luiz é quem vai assumir. Isso aí está sendo plantado pela mídia. E a mídia rival do Flamengo. Está sendo plantada. Pode acontecer do Felipe Luiz ir para a seleção? Pode. Mas a declaração do Felipe Luiz, dele falando que ele quer fazer história no Flamengo,
é o que passa essa segurança. E tudo, a temporada inteira, montada em cima desse planejamento, passando pelo Felipe Luiz. Lembra em 2022, quando o Dorival Júnior estava no Flamengo, que foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil? Ah, o Dorival Júnior é o próximo treinador do Brasil, que eu não sei mais o que, teve esse tumulto todo, ele vai, não vai para a seleção, vai, não vai para a seleção, ele não fica no Flamengo e nem vai para a seleção. Então, assim, é a mídia implantando, ou melhor, plantando essa história para tumultuar o ambiente do Flamengo. Beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.